tudo bem? Mais uma vez juntos aqui, trazendo mais um conteúdo da matemática básica aqui no canal Mundo da Matemática. Estaremos falando sobre os números decimais. Os números decimais, que é um importante conteúdo da matemática, um importante item da matemática que está inserido em vários conteúdos da matemática. Então, é importante você conhecer algumas características dos números decimais, tá? Vamos estar falando sobre como você pode representar um número decimal na forma de fração, também vice-versa, a fração em forma de número decimal. Os números decimais, eles são divididos em duas partes. Eles podem ser um número decimal exato, que é um número finito, né? É um número que tem o seu último dígito, e os números decimais não exatos, os números decimais infinitos, que não têm a última casa. É aquele número que após a vírgula ele tem infinitas casas decimais. Aí, nesse caso, nos números decimais não exatos, que são infinitos, eles podem ser classificados em duas partes: a dízima periódica e também pode ser um número irracional. Lembrando que todo número decimal que tem uma representação na forma de fração, ele é um número racional. Isso estamos explicando aqui no canal, numa videoaula falando sobre conjuntos numéricos, tá bom? Vamos aqui a estes exemplos, vamos fazer isso em duas partes, ok? Não vai dar tempo de fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos fazer essa parte primeiro. Vamos transformar esses números decimais aqui, ó, em fração. Bom, a estrutura de um número decimal, antes de resolver ali, se você tem, por exemplo, um número decimal desse tipo aqui, ó, 4,5. O 4,5 nada mais é do que 4 mais 0,5. Se você pensar isso aqui como dinheiro, é como se eu estivesse falando que, ó, eu tenho R$ 4,50, que é o mesmo que dizer que eu tenho R$ e mais uma moeda de 50 centavos. Ou seja, você tem a parte inteira do número, que é a parte inteira, tá? Sem estar dividida em partes, inteira, e tem a parte decimal do número, que é aquela parte que é menos do que o inteiro. O 0,50 é a metade de 1, certo? Então ele é uma parte que foi dividida, quebrada. É a parte quebrada do número. Então, no número decimal, você tem à esquerda da vírgula a parte inteira, e à direita da vírgula você tem a parte quebrada, a parte decimal, aquela que representa menos que 1, ok? Bom, vamos aqui ao exercício. Como represento o 0,3 na forma de fração? Bom, primeiro eu faço a barrinha da fração. Depois eu entendo que tenho que ter um número em cima e outro embaixo. O número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Como aqui na parte inteira, ou seja, à esquerda do zero, à esquerda da vírgula, desculpa, eu tenho o número 0, ou seja, está nulo aquela parte, então eu não preciso colocar aqui a parte inteira. Só vou colocar aqui em cima a parte decimal. Então só vou colocar o 3 aqui em cima. Pronto. Ok? Embaixo quem vai? Embaixo irá o 1, ok? E ao lado do 1 será a quantidade de zeros mediante a quantidade de dígitos que eu tenho da vírgula para a direita. Ou seja, olhando aqui, eu tenho da vírgula para a direita, eu tenho apenas um dígito. Então aqui ao lado do 1, apenas eu coloco um zero. Ou seja, essa fração 0,3 é o 3 décimos, ok? Agora eu tenho outro número que é muito semelhante, mas não é o mesmo. Aliás, eles são muito diferentes, eles são semelhantes, mas não são iguais, tá? Eles, por exemplo, 0,3 é 10 vezes maior do que o 0,03. Então vejamos aqui, ó, eu faço a barra, como aqui, ó,
é tudo zero. Inclusive na parte inteira é zero. E o primeiro dígito da parte decimal também é zero. Não vou colocar. Coloco apenas o número 3. Ok? Coloco o número 3. E na parte decimal, do mesmo jeito que eu fiz em cima, coloco o 1. E do lado do 1, sequência de zeros de acordo com o número de dígitos que eu tenho à esquerda aqui, ó. Aliás, à direita da vírgula. Como eu tenho 2 dígitos, eu colocarei 2 zeros. Então, o 0,03 é o 3 centésimos. Muito bem, vamos para o próximo, a letra C. Do mesmo jeito, repara que são os mesmos dígitos, eu estou aumentando o número de zeros na parte decimal. Eu coloco aqui, ó, a barrinha, eu coloco apenas o 3, ok? Apenas o 3. E embaixo também eu vou colocar um 1, como eu fiz nos 2 primeiros exemplos. E quantos zeros eu coloco aqui? Está ligado à quantidade de dígitos que eu tenho à direita da vírgula. Eu tenho aqui 3 dígitos, então eu colocarei 3 zeros. 3 milésimos, ou 3 sobre 1000, como você quiser. Já no último exemplo aqui dessa parte, eu tenho um número diferente dos 3 primeiros. Veja que na parte inteira, não é 0 que está aqui, é 2. Ou seja, vai ser um pouco diferente dos que eu fiz primeiramente. E na parte decimal aqui, ó, eu não tenho zeros. Também tenho ali 2 números diferentes de zeros. Então, dessa vez eu vou fazer o seguinte. Quando na parte inteira, ou seja, a parte que fica antes da vírgula, é qualquer número diferente de zero, não é zero, diferente de zero, eu copio essa parte. Das outras vezes não precisei fazê-lo. E por que não precisei? Porque não faz sentido eu colocar zero aqui, copiar o zero, porque 0,3 é o mesmo que 3. O zero à esquerda não tem valor nenhum, a não ser se tivesse a vírgula entre o número e o 3. Quando eu escrevo o número na parte do numerador, eu escrevo sem a vírgula. Se eu escrevo o zero sem a vírgula aqui, ó, não faz sentido, porque sem a vírgula, esse número aqui é 3. Então não tem necessidade de colocar os zeros. Já nesse caso, tenho que colocar o número, porque não é 0 que está aqui, é 2. Então eu coloco 2 e também coloco os números que estão à direita da vírgula, certo? Não posso deixar de colocá-los. E embaixo vai ser parecido dos que eu fiz em cima. Coloco 1 e veja aqui, ó, depois da vírgula quantos dígitos tem? Eu tenho 2 dígitos, portanto será 2 zeros. Ou seja, esse número decimal 2,15 é a fração, representado pela fração 215 centésimos ou 215 sobre 100, tá? Mas repara bem aqui, ó, que das outras situações, deixa eu pegar aqui uma, das outras situações, eu tinha aqui, ó, 3 décimos, 3 centésimos. Você percebe que aqui, ó, não dá para fazer mais nada além de colocar esses resultados. Mas aqui eu posso fazer algo. Lembre-se que uma fração, ela pode ter uma fração que é equivalente a ela. Ou seja, com dígitos no numerador e no denominador, maiores ou menores que o que está lá. Eu posso, por exemplo, encontrar numa fração a sua fração irredutível. Por exemplo, aqui, ó, esse número, eu posso ter uma fração equivalente a essa fração em que os números que estão no numerador e no denominador sejam inferiores, sejam menores e que representam a mesma coisa. Então, olha só, essa aula, inclusive, a gente tem aqui no canal sobre fração irredutível, você pode encontrar ela. Se eu pensar aqui em cima, eu posso dividir por 5 e por 5, eu posso ter uma fração que corresponde ao mesmo número decimal, mas que é uma fração
irredutível, uma fração irredutível, ou seja, uma fração que que representa a mesma coisa que essa daqui, porém ela é uma fração com dígitos menores. Então, se eu dividir o 215 por 5, eu vou encontrar o 43. Se eu dividir o 100 por 5, eu vou encontrar o 20. Se você fizer a divisão, caso você queira fazer o teste, pode ser na calculadora mesmo, na sua casa aí, pegue o 215 e divida por 100. Você vai perceber que vai dar esse valor aqui, ó. Vai dar 2,15. Depois você faça o mesmo com o 43 sobre 20. Pegue o 43 e divide pelo 20. Tu vai perceber que também vai dar esse valor. Ou seja, essas frações, elas são equivalentes. Essa fração aqui é uma forma reduzida desta fração. Não é a mesma fração, mas ela representa a mesma parte do inteiro. Muito bem, como já vimos, então, a parte em que podemos representar um número decimal em fração. E agora, vamos fazer o inverso. Vamos representar a fração em número decimal. Então, toda fração, todo número decimal que tem a sua representação fracionária, esse número decimal, ele é um número racional. Toda fração tem o seu número decimal, mas nem todo número decimal tem a sua representação fracionária, que é o caso dos números irracionais, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço agora para transformar aqui, ó, a fração em número decimal? Muito bem. Toda fração ela é uma divisão, tá? Fracionar é dividir. Então eu vou pegar sempre o número que está em cima e dividir pelo de baixo. Independente se ele é maior ou menor que o de baixo. Então eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vou fazer isso aqui, ó. 1 dividido por 4. Ora, 1 dividido por 4 não tem como, né? Então esse tipo de cálculo nós já vimos, já aprendemos que temos que fazer o que aqui para fazer a divisão? A gente coloca o 0 e 0 e vírgula aqui. E aí sim, agora virou 10. 4 vezes quem chega perto do 10? O 2, que 4 vezes 2 é 8, para 10 sobra 2. E aí para mim continuar o cálculo, eu coloco 0, não preciso colocar 0 e vírgula lá. E aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Ou seja, o 1/4, ele é o mesmo que, deixa eu colocar aqui, ó, 0,25, ok? 1/4, ele é representado pelo número decimal 0,25. 3 meios, ou 3 sobre 2, mesma coisa, pego o 3, divido pelo 2, nesse caso, como o dividendo aqui é maior que o divisor, não preciso iniciar a conta colocando 0 e vírgula. Vou pensar em quem vezes 2 chega perto do 3, o 1. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Aí a gente, agora sim, para continuar o cálculo, como 1 é menor que o 2, eu coloco 0 e coloco vírgula. Não precisa pôr 0 aqui, só quando no início o número é menor que o que está fora é menor do que está dentro. Aqui foi diferente. Aí quem vezes 2 dá 10, 5, né? 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Veja que em todas as divisões aqui, o resto é 0. Ou seja, é um decimal exato, um decimal finito. Eu tenho o último dígito. Existem decimais, por exemplo, que você não tem o último dígito. 0,333, ou seja, esses 3 pontos aqui está me dizendo que ele continua sem parar, vai para o infinito. Não tem o último dígito. Esse decimal aqui, ó, é um decimal não exato, mesmo que um decimal infinito, ok? Com casas decimais infinitas. Próximo aqui, ó. Bom, então aqui deu 1/5. Aliás, 1/5 não, 1,5. Então, 3 meios, a sua representação decimal é 1,5. Agora vamos para os 7 quartos. Então eu pego o 7 e divido pelo 4. Quem vezes 4 chega perto do 7? O 1. Veja, não preciso colocar 0 aqui, porque o 7 é maior que o 4. Dá para começar a divisão sem colocar 0 e vírgula, diferentemente do que aconteceu aqui em cima.
Então aqui vai dar 4 para 3. Desculpa, não é isso mesmo, 1. Né? 4 vezes 1, 4. Para 7, 3. Ok? Aí eu faço o seguinte. A gente coloca 0 e vírgula aqui. Aí quem vezes 4 eu vou chegar perto do 30. Porque não tem nenhum número que vezes 4 dá 30. Mas chega perto. O 7. 4 vezes 7, 28. Para o 30, 2. Para continuar a conta, de novo coloco 0. E agora eu vou finalizar. Quem vezes 4 dá 20? O 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Ou seja, 1,75. Então o número decimal 7 quartos é nada mais, nada menos que 1,75. Ok? Se fizesse o exercício para encontrar a fração, tem como fazer isso? Tem como fazer. Ok? Bom, 4 terços. Então eu pego 4 e divido pelo 3. Novamente eu consigo iniciar o cálculo sem precisar colocar 0, porque o dividendo é maior que o divisor. Então vai dar 1, que vai dar 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Para continuar o cálculo aqui, ó, coloco 0 e vírgula. Aí eu venho aqui, ó, quem vezes 3 chega perto do 10? O 3. 3 vezes 3, 9. Ó, vou até colocar aqui, ó, 9 para 10 vai dar 1. Ok? Se eu novamente colocar 0 aqui, ó, novamente vou ter que colocar 3 aqui. E novamente vai dar 3 vezes 3, 9. E de novo vai sobrar 1. O que, que você percebe aqui? Que vai sempre sobrar resto. Sempre, infinitamente, vai ter resto aqui, resto 1. E aqui vai dar 1,333. Esse número aqui, ó, o resultado é chamado de dízima periódica. Ela pode ser representada por fração? Sim, pode. O 4 terços. Porém, não é um decimal finito. Ele é um decimal que não é exato. Ele tem resto, ó. Ele não termina. Ó, aqui deu resto 0 em todos os 3 que eu fiz aqui. Mas esse último aqui, ó, deu resto 1. E dá resto 1 infinitamente. Não termina. Ok? E depois da vírgula há uma sucessão, dá uma repetição de dígitos. Ou seja, esse número aqui é um número racional? É um número racional. Mas é um decimal infinito. Ou decimal não exato. Tá? Que não tem um resto 0. Ou seja, ele é representado por fração. Numa próxima aula, vamos falar desse tipo de número decimal, que são as dízimas periódicas, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá aqui na primeira parte da aula, de decimal para fração. Quando eu tenho um número decimal, eu passo para fração, e aqui ao contrário. Quando eu tenho de fração, eu passo para decimal. Uma importante observação. Se eu, aqui, ó, esse, por exemplo, esse exercício, se eu tivesse o 1,75 aqui, ó, para passar por fração, não teria que dar 7 quartos, porque o 7 quartos é representado pelo número 1,75. Mas se tu fizer do mesmo esquema que eu fiz essa daqui, você vai ter o 175 em cima e embaixo, 2 dígitos, você vai ter o 100. Ora, não era para dar 7 quartos, como que deu 175 sobre 100? Aqui é o seguinte, a fração aqui, ó, essa fração representa o mesmo que essa. Se você pensar que você pode, por exemplo, simplificar aqui, ó, você pode simplificar dividindo por 25 e dividindo por 25. Se você fizer dividido por 25 e dividido por 25, tu vai chegar nos 7 quartos. Então, essa representação aqui, se você fizer a prova real, você vai parar aqui, ó. Se você fizer a prova real pensando em chegar nos 7 quartos, primeiro você vai acabar chegando aqui. Aí você pode entrar em parafuso, mas não era para chegar nos 7 quartos. Como é que eu cheguei nos 175 sobre 100? É porque você vai ter que fazer a redução dessa fração. Você vai ter que encontrar a irredutível. Por isso é importante saber simplificar uma fração.
simplificação de fração. Então, eu dividindo por 25 e por 25, eu vou chegar no 7/4. Mas, professor, se eu não souber que dá para dividir por 25, bom, termina em 5 em cima e termina em 0 embaixo. Então, dá para saber que é divisível por 5. Você divide por 5, depois vai dividindo e você vai perceber que você vai chegar aqui, ó, na fração 7/4, tá bom? Esse tipo de exemplo de frações irredutíveis, de simplificação de fração, procura aqui no YouTube, no nosso canal, que tem uma aula sobre isso. Olha, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. É importante isso para que o canal seja fortalecido. Faça esse canal se espalhar, para que a gente tenha mais pessoas, mais seguidores e a gente possa até fazer lives aqui no canal, tá bom? Olha, muito obrigado pela sua participação. Aguarde a próxima aula. Aliás, acione o sininho aí para que quando uma aula nova for postada, você seja avisado, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.